tem a alegria de receber uma ilustre barrense, a professora Valdira de Caldas Brito Vieira, professora do Instituto Federal do Piauí, doutora em agronomia, pós-doutora em sensoriamento remoto, e que, entre suas pesquisas, tem trabalho fundamental para compreender um elemento determinante da economia e da vida social de Barras, o babaçu. Babaçu em foco, um mapeamento essencial. É esse o tema da fala da professora Valdira de Caldas Brito Vieira, um tema fundamental para Barras. Boa tarde, professora Valdira. Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar participando, né, desse programa e principalmente em se tratando de um assunto tão importante, né, como essa questão do babaçu e mais especialmente pela minha cidade de Barras, né? Então eu fiquei muito feliz e agradeço pelo convite. Professora, o tema de sua fala é também uma publicação da senhora, resultado aí de suas pesquisas. Antes da senhora fazer aqui o desenvolvimento de sua fala, eu pediria que a senhora falasse um pouco a respeito do livro que motiva aqui a sua exposição. Certo, vou mostrar aqui o livro e vou falar um pouco sobre ele, sobre o babaçu. E também depois com algumas impressões agora já atualmente, né, do que está acontecendo nessa área. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, né, nesse momento, essa, essa publicação. Eu vou agora. Isso. Está tudo bem aqui para vocês? Dá para ver a publicação, não é? Ok, está visível, professora. Ótimo. Bem, na verdade, esse livro que foi publicado de forma física e também e-book, ele está disponível aí gratuitamente, né, para quem tiver interesse de ver essa publicação. Ela foi fruto, do meu pós-doutoramento, aqui junto com o professor Maurício Alves Moreira, que é professor do programa de pós-graduação em sensoriamento remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi onde eu fiz o meu pós-doutorado. Na verdade, o livro tem o título de Sistema de Informação Geográfica para o Agronegócio do Babaçu. Ele foi lançado aqui em 2016 e o sistema que a gente fala, Sistema de Informação Geográfica, é uma espécie de um site, né, que tem na web para que a gente pudesse disponibilizar todas as informações a respeito do babaçu. Então, chama SIG Babaçu. Na verdade, a origem mesmo desse tema e a origem desse meu trabalho foi a partir de um projeto, e eu vou passando aqui, tá, o livro para que vocês possam já olhando, um grande projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Piauí, que em convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia e parceria de três grandes instituições de ensino e pesquisa do Piauí, a Universidade Federal, a UESP e o IFP, buscaram desenvolver um projeto que pudesse contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva do babaçu de forma geral, né, para o estado do Piauí. Então, vários projetos foram gerados, cada instituição gerou o seu projeto, uma determinada, com um objetivo, né? E lá no Instituto Federal do Piauí, meu grupo de pesquisa trabalhou com essa parte, né, de gerar esse SIG para
impulsionar o agronegócio do Babaçu. Esse programa chamava Projeto Geratec, né? Núcleo Interinstitucional de Estudos e Geração de Novas Tecnologias para o Fortalecimento do Arranjo Produtivo Local do Babaçu. Então, assim, foi um grande trabalho. Esse projeto, ele foi financiado pela FINEP e pelo CNPq, na verdade, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, por meio da FINEP e do CNPq. E durou uns 3 anos, e então a gente começou a fazer esse trabalho. Quando terminou o projeto, eu resolvi continuar, e aí sim aproveitei o tema para desenvolver o meu pós-doutoramento, tá? Então, assim, essas instituições ainda têm os seus núcleos e continuam estudando, né, sobre o babaçu, porque a questão da produção de amêndoa do babaçu é muito importante para o nosso estado todo, e especialmente para essa área que a gente escolheu para trabalhar, que eu vou mostrar para vocês, tá? E a gente, nesse livro, aproveitou para botar mais e mais informações, desde as potencialidades, né, o monitoramento, como seria possível esse monitoramento, como é que anda a demanda, como é que anda a procura. E nós fizemos um mapeamento georreferenciado de uma área de mais de 18 mil quilômetros quadrados, envolvendo os municípios produtores de amêndoa de babaçu e o aproveitamento, né, de outros produtos que nós sabemos que o potencial do babaçu pode gerar mais de 60 tipos de produtos. É uma potencialidade muito grande para que a gente pudesse fortalecer esse agronegócio, né? Então, nós escolhemos, fizemos esse mapeamento e de toda essa área que nós classificamos, que nós fizemos todo esse trabalho, mais de 2.500, mais de 2.600 quilômetros quadrados eram áreas de babaçu, tá? Então, a criação do SIG foi para esses municípios que foram pesquisados. Na verdade, quando nós fizemos o levantamento, eu vou passando aqui para ver todos os itens que vocês possam ir olhando enquanto eu vou aqui conversando com vocês. Nós fizemos levantamento de, acho que 64 municípios no estado todo, né, que teriam uma produção que, de alguma forma, apresentava uma produção do babaçu, mas é uma área muito grande. Terminamos fazendo alguma seleção, né? E aqui dentro da área que a gente trabalhou, eram 42 municípios. Dentro dessa seleção, nós tivemos que reduzir por conta das dificuldades, e nós mapeamos, de qualquer forma, 25 municípios. Então, 25 municípios foram mapeados em busca de área de babaçu. Esse mapeamento foi feito com imagens de satélite. Nós usamos uma imagem de um satélite que chama Rapid Eye. Ele é um sistema que tem a resolução espacial de 5 metros. Então, assim, qualquer coisa numa área de 5 metros era possível de ser identificado, né? E aí nosso trabalho todo foi feito e coletando, né, os pontos com GPS para que a gente pudesse ter a segurança de que realmente o que a gente está vendo na imagem é o babaçu. Então, foi um trabalho bem grande. E aí, aqui nesse trabalho, nós vamos ter uma revisão bem substancial sobre o babaçu, sobre como é que esse babaçu está distribuído nessa área. Falamos um pouco sobre geotecnologias para estudos ambientais, que é a área que eu trabalho e que foi naturalmente de onde eu tirei as ferramentas para desenvolver essa pesquisa. Então, por isso que a gente chama mapeamento georreferenciado, porque a gente trata de uma imagem e também já referenciamos com os pontos de GPS. Vou passar um pouco para que vocês deem uma geral aqui, pelo menos assim, um pouco do que é a revisão do trabalho, os pontos importantes do trabalho, né? A gente sabe que a cadeia produtiva do babaçu é uma das mais representativas do Brasil, né?
tem uma área que entre 13 e 18 milhões de hectares, distribuídos em 279 municípios, em 11 estados. Então, assim, realmente é um trabalho de importância, né? A questão do extrativismo do babaçu. Muitas famílias sobrevivem né, dessa renda que é tirada do babaçu. Então, aí dentro tem uma coisa que é social, que é muito importante, e que a gente chamou a atenção aqui nesse trabalho, a grande importância da sobrevivência dessas famílias que vivem a partir desses produtos e subprodutos do babaçu. E hoje a gente está com uma preocupação cada vez maior, nós temos associações, né? É, o- ele- Segundo aqui a Embrapa, o babaçu é considerado um dos recursos oleríferos do mundo, dos principais, né, dos produtos extrativistas do Brasil, e existem muitas pesquisas tratando já da fabricação de biocombustíveis, como biodiesel, bioquerosene, a partir do babaçu, embora isso seja um tema que precisa ser muito estudado, né, porque, de qualquer forma, a gente tem que ter muita cautela, né? Para não prejudicar a parte ambiental, né? Para não essa exploração não vir a prejudicar a parte ambiental. Bem, pessoal, olha, eu vou passando aqui na a parte de revisão bibliográfica, a gente vê um pouco da caracterização botânica do babaçu. Eu vou me ater mais lá nos resultados, então eu vou passando um pouco para vocês aqui sobre o babaçu, um pouco sobre quais são as partes que são aproveitáveis do babaçu. Na verdade, quando a gente diz que do boi aproveita até o chifre, do babaçu aproveita tudo também, né? Tudo é possível de gerar um produto, e a gente trabalha muito com isso para exatamente gerar novos produtos farmacêuticos, cosméticos, tudo isso é possível, né? Todos esses são subprodutos do babaçu. Outro tema que a gente discutiu aqui nessa revisão foi a distribuição, né, dos babaçuais. Então, nossa área de estudo foi baseada naquele levantamento do governo do estado, que separou, delimitou os territórios de desenvolvimento, né? Então, aqui nós pegamos essa área, alguns municípios da área de território dos cocais, do território Entre Rios, onde a gente tem, né, a cidade de Barras, e do território dos Carnaubais. Então, nós ficamos aqui, fizemos esse levantamento desses municípios e procuramos, dentre eles, os que tiveram maior produção no período que a gente estudou, que foi de 2006 a 2013, esse levantamento que a gente fez. Falamos um pouco aqui também. Depois eu vou deixar o link aí, o professor Gilson Lage pode colocar, disponibilizar para as pessoas. Eu já coloquei no WhatsApp dele, ele pode também fazer compartilhar as pessoas. Aqui é para a gente, são um organograma para ver quantos produtos podem ser gerados, né, a partir do coco babaçu, do seu mesocarpo, epicarpo, endocarpo e da amêndoa, que é o mais explorado, né? Então, a gente pode ver que tem aqui fertilizante, carvão ativado, muitos produtos, ácido acético, acetona, fenol, benzol, além dos que já são mais conhecidos, né? Então, muitas coisas podem ser produzidas a partir dessas partes aqui do babaçu. De todo o babaçu, a gente aproveita de alguma forma. Eu lembro de um trabalho da Universidade Federal, que fez parte do projeto, que ele estava trabalhando em geração de novos produtos a partir de nanotecnologia. Então, assim, mais coisas já devem estar sendo, né, o babaçu deve estar sendo aproveitado para mais subprodutos, além desses que eu estou colocando aqui agora, né, porque os estudos estão aí, estão sendo realizados sempre. Aí depois a gente trata um pouco da parte econômica, né, para a produção do babaçu, mas eu fiz um levantamento mais atual e vou mostrar para vocês aqui no final de qual foi a produção do babaçu, considerando aí uns 10, 20 anos, então vai ser melhor eu mostrar lá no final. Eu quero mostrar agora a parte interessante esse dado, porque você vê que aqui é de 2013,
E a gente já percebia um pouco, isso aqui é referente à produção nacional. E a gente, quando chega aqui em 2011, a gente já começa a ver um declínio na produção nacional de amêndoas. Então, isso aqui já é um ponto assim para a gente já ligar o desconfiômetro, que foi o que eu fiz, né? E pretendo dar continuidade. Brevemente eu estarei com outro trabalho aí publicado relacionado ao babaçu. E depois eu vou compartilhar com vocês também. Vou atualizar esse trabalho. Esse site, ele gerou, inclusive, uma um produto, né, de pesquisa para a web que estava disponível lá, todo mundo podia ir lá e ver todas essas informações em forma de mapas, mas houve um problema no servidor e eu espero que logo, logo a gente esteja no ar novamente, tá? Então lá é um SIG, está disponível. Aqui um pouco falamos um pouco sobre a questão das quebradeiras de babaçu, que é um foco bem importante, né? A exploração, como é que ocorre, então eu falei um pouco sobre isso, como é a produção, quais são as interferências que existem, né, que a gente sabe que existe aquela questão do atravessador que pega e compra por um preço barato e vai entregar com preço mais alto. Então, são coisas que vinham acontecendo, então preciso ver se isso ainda existe. Então, está tudo escrito aqui sobre essa questão também, a parte social, que a gente valoriza bastante, né? Então, vamos chegando aqui, aqui são os subprojetos das outras instituições, né? O nosso lá do IFP, o Nanotec da UFP e o Pesquisa e Desenvolvimento em Óleo, que é a Oleoquímica e Derivados, que é na Universidade Estadual do Piauí, que tem três projetos, o Lab Micro e o Lab Alveg. Lá na Universidade Estadual do Piauí tem um núcleo que chama Geratec, que é o nome do programa, do projeto, e eles têm um núcleo lá bem grande, desenvolveu bastante pesquisa. Fala um pouco sobre essas tecnologias que eu usei para fazer o trabalho, né? Geotecnologias para estudos ambientais. É um assunto assim que muitas pessoas ainda não têm muita intimidade, não conhecem bastante, mas quando a gente fala, eu trabalho com geoprocessamento, censuramento remoto, as pessoas não sabem muito bem ainda o que é, mas é uma tecnologia que está se expandindo muito e que tudo que a gente faz agora, de uma certa forma, a gente usa essas geotecnologias e que é o trabalho, eu dou aula no Instituto Federal do Piauí, dou aula de censuramento remoto, na graduação, na especialização e na nossa nosso mestrado em análise e planejamento espacial. Eu dou aula de processamento digital de satélite, foi o que eu usei aqui no livro. Também tá, graduação, especialização e no mestrado. E elaboração de projetos. Seu áudio está mudo, professora. Está mudo. A senhora está. Já estava. Isso, é isso. Agora sim. Eu vou Ah, pedir para a senhora retomar ainda pouco. A senhora fez a observação do seu lugar dentro do IFP, a disciplina, a senhora terminou, fechou o microfone na hora que falou da sua atuação no mestrado. Isso. isso, eu estava falando o seguinte, no Instituto Federal do Piauí, eu sou professora dos cursos na graduação, no curso, na pós-graduação, no mestrado e na especialização. E nesses três níveis, eu dou aula de sensoramento remoto, introdução ao sensoramento remoto, e dou aula de processamento digital de imagens de satélites. E também elaboração de projeto de pesquisa. Então, assim, é o que eu faço dentro lá no Instituto Federal, são as áreas que eu trabalho. Então, meus trabalhos todos são desenvolvidos nessa área. É, Estou trabalhando também agora para fazer um mapeamento da soja lá no Sudoeste Piauiense, também já publiquei alguns trabalhos sobre isso, que tem até uma ligação, né, que eu vou falar um pouco, que a soja já está chegando aqui para o nosso lado, né?
E isso, inclusive, pode ser um dos fatores, né, de redução aí, sei lá, da produção do babaçu. Mas vamos para frente. Então, o que nós fizemos foi esse mapeamento georreferenciado do babaçu, usando essas geotecnologias, como eu falei para vocês, e a área de estudo, vou correr bem aqui um pouco para chegar na metodologia. Isso aqui ia falar um pouco sobre o satélite, as imagens que eu usei, foi dessa plataforma RapidEye. Aqui tem as características, né, dos sensores dessa plataforma. É uma plataforma que estava disponível pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente tinha disponível, era um material que é pago, né? Então, a gente teve isso gratuitamente porque se trata de pesquisa. Então, a gente usou essa plataforma. Muito boa, por sinal. Uma resolução de 5 metros, né? Então, é uma resolução muito boa. Falando um pouco sobre o sistema de informação geográfica, que são esses sistemas de informação geográfica. Então, aqui dentro desse material, você vai ter um conhecimento bem grande, eu falei bastante sobre isso, como é o esquema, de mostrar o que é um SIG web, né? O que é um SIG para web, porque assim, o meu pensamento foi assim, ora, se eu consigo colocar todas as informações sobre o Babaçu na web, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai ver e vai ter interesse, então vai ser uma contribuição grande. Assim, a ideia é essa. A gente sabe que a carnaúba ela sempre foi muito mais divulgada do que o Babaçu, sempre foi mais internacionalizada do que o Babaçu. Então, a gente tinha essa ideia de divulgar o Babaçu, divulgar sua potencialidade por meio desse SIG, desse sistema disponível na web. E que eu até conversei com o diretor lá do Interp, ele está interessado em atualizar e voltar a botar o SIG, reconstituir o SIG e voltar a ficar disponível, né, na web para todo mundo. A revisão é bem, que você está vendo, é bem extensa, né? Isso tudo é uma revisão. Até agora, estou mostrando para vocês o estudo que eu fiz para ter conhecimento sobre o tema e desenvolver um trabalho, né? Um trabalho da melhor forma possível. Aí aqui é a metodologia do trabalho, aqui é a área, né? Essa área que eu trabalhei foram esses municípios aqui, né? A gente escolheu esses municípios pela produção, por dados do IBGE. Nós temos uma tabelinha do IBGE, e aí nós escolhemos, né? Fizemos aqui é a divisão territorial, que a gente inseriu essas regiões aqui, né? Meio norte, litoral, aqui, ó. Então, a gente fez essa divisão aí baseada, né, nessa divisão territorial de desenvolvimento aqui, para saber onde é que a gente ia encontrar. Fizemos uma caracterização dessa área que a gente trabalhou, falamos aqui do relevo, hidrografia, do clima, vegetação, é aqui importante, né, para a gente descrever, né, que tipo de cobertura vegetal nessa região, Cerrado, Caatinga, Transição. Então, a gente tem todos esses tipos, né, e a mata estacional subdecível e mata de babaçu, que era o tema do nosso trabalho. Então, a gente tem mais sobre vegetação, sobre os solos, tudo isso a gente levantou sobre todos aqueles municípios que a gente separou, né? Fizemos o levantamento desses dados no IBGE, a gente pegou dados, o último naquela época tinha sido de 2013, e a gente tem agora de 2023, eu vou mostrar para vocês também esses dados agora de 2023. E imagine, para a gente fazer esse trabalho, sabe quantas cenas desse satélite a gente precisou juntar, melhorar e classificar? 82 cenas. Isso é muito trabalho. Nós passamos muito tempo fazendo esse trabalho, mais de um ano só trabalhando com as imagens, tá? É que a gente tem as características, né, desse sistema
que nós utilizamos dessas imagens, a órbita, quando é que ela passa, o horário que ela passa, e como é que essas imagens foram processadas, né? A gente fez composição colorida, porque as pessoas acham que quando a gente pega imagem de satélite já vem colorida, né? E na verdade não, essas imagens elas vêm em tom de cinza e a gente com um processo que a gente chama de composição, né, dessas imagens, composição colorida, a gente junta imagens de faixas diferentes do espectro eletromagnético para gerar uma imagem colorida, tá? Então é assim que acontece. Usamos esse software aqui, chama Ecognition, para fazer a parte da classificação, para saber o que é área urbana, o que é vegetação, o que é solo. Então a gente chama esse processo de segmentação e classificação, né? E nesse trabalho nós fizemos no Ecognition, mas a gente tem outros, sabe, sistemas de informação geográfica que podem ser feitos, né? E aí é segmentar, é separar assim, particionar cada tipo diferente de elemento que tem naquela área. Então a gente fez todo esse trabalho e nossos resultados eu vou mostrar para vocês agora, né? Esse levantamento, a gente escolheu esses municípios, não escolheu, na verdade, nós selecionamos por produção. Aí fizemos uma sequência dos mais produtores para os menos produtores, e nós ficamos com esses municípios, foram 25 municípios que nós trabalhamos. Então, aqui, Barras Batalha, Cabeceira, Campo Largo, Esperantina, Zé de Freitas, Lagoa Alegre, Matias Olímpio, Miguel Alves, Nossa Senhora dos Remédios, Porto, São João do Arraial, Teresina, União. A gente fez uma seleçãozinha aí para ir para reduzir um pouco. Essa parte aqui é falando como é que a gente gerou lá o SIG da web, tá? Então, eu contei com a ajuda de pessoas da área de informática, claro, né? Que a gente não sabe tudo, é por isso que existem as parcerias, né? Então, eu tive muita ajuda de alunos lá do Instituto Federal, bolsistas, né, do projeto, eles fizeram tanto levantamento de GPS e também para desenvolver esse aplicativo, né, que a gente chamou de Sig Geobabaçu, que é um web mapping. Então, a gente está mostrando como foi que foi criado, o banco de dados para colocar lá nesse SigWeb, como é que foi, quais foram os softwares que nós utilizamos para fazer isso. Esse banco de dados aí armazenou 25 GB de informações georreferenciadas, né, na forma de mapas, shapes, linhas, tabelas. E a implementação foi feita usando esse servidor aqui, que utiliza, a gente já tem até outros mais recentes, mas pela época esse aqui era um dos melhores, né? O OpenGL e no outro esse Tom7 que faz leitura Java. Aqui nós temos os resultados, né? Um mapa com a área. Todas essas áreas que estão aqui, elas produzem babaçu no Piauí, todas essas. Quanto mais escura, maior a produção de babaçu. Então, olha só o trabalho todo que a gente ainda tem para fazer, porque nós não vimos nada dessa área aqui, dessa região, somente essa região aqui, então que nós pegamos essa região. Porque assim, precisava de mais gente, de mais tempo, mais recurso, então é um trabalho grande que ainda tem para ser feito. Então, a gente fez essa seleção aqui e decidimos trabalhar com 25 municípios. Aqui a gente tem a produção, né, de 2006 a 2013, que foi o período do trabalho, e a gente percebe bem aqui os maiores produtores aqui, Barras, Miguel Alves e União, ó. A gente tem uma média aqui, Barras de 819 75, 88, 38 toneladas, aí depois tem Miguel Alves, 821 e União 715. Tá? Então, tem a produção média. Depois tem outros, aí vem Esperantina com 324, é, Campo Largo 208, então vai reduzindo a produção. Esses foram selecionados por conta dessa, né, dessa seleção aqui.
Os maiores produtores aqui foram Miguel Alves, Barras e União, Esperantina, Luzilândia e Campo Largo. É engraçado que Barras, uma coisa que a gente observou, embora esteja aqui segundo colocado, mas em área com o Babaçu, já Barras não tem muito essa área, entendeu? Mas tem uma grande produção, né? Isso a gente chamou também bastante a atenção da gente, né? A cobertura de Babaçu que tem o município de Miguel Alves é muito grande. Cobertura União também é, Barras já nem tanto. Porque Esperantina tem uma cobertura de Babaçu maior do que Barras, mas a produção de Barras é maior. Depois vamos ver como é que está agora. Isso aqui, claro, é do ano lá de 2006 a 2013, tá? Aí nós fizemos essa distribuição, né? Mostramos as dificuldades que nós tivemos de pegar imagens que a gente não via quase nada e a gente tinha que processar, fazer muitos processos nessa imagem para que a gente pudesse ter essa visualização aqui, né? Então, é realmente muito trabalhoso, porque cada cena dessa aqui, ela cobre só um pedaço. É um pedaço pequeno, uma extensão pequena. E então, o trabalho foi realmente muito grande. Professor Dilson, se eu estiver demorando muito aí, me avise. Se estiver passando do tempo, estou correndo aqui. Aqui, uma coisa que foi muito interessante, que a gente teve um trabalho muito grande para distinguir, porque nessa região tem outros tipos de palmeiras, muito semelhantes com o babaçu. E aí a gente ficou assim, como é que a gente vai identificar, né? E aí chamou a atenção uma peculiaridade, que o babaçu, pelo sombreamento, pelo formato das folhas, o sombreamento ele ficava muito parecido com umas estrelinhas. A gente identificava que pareciam as estrelas, assim. E aí, por conta disso, ficou fácil da gente coletar amostras acertadas para fazer a classificação. Então, assim, por isso a gente colocou nessa visualização, essa imagem aqui é do Google Earth, e a gente conseguiu. Nós ficamos muito assim, apreensivos quando a gente viu, né? Meu Deus, como é que a gente vai separar essas palmeiras? E aí a gente conseguiu por isso, a gente colocou isso exatamente porque foi um achado, né, importante. E aí a gente, né, que resultado do mapeamento, né, de mais de 18 mil, quase 19 mil quilômetros quadrados, e toda essa área corresponde a 64,70% da área do projeto, né? E delas ocupada com Babaçu 2.680. Tá? Então, nós colocamos aqui o percentual de cada município, né? Recomendo que vocês olhem aí o livro à disposição. Aí aqui a gente tem a classificação. Aí, a classificação, o que é que a gente fez? Existe um algoritmo que faz essa separação de elementos que estão ali presentes naquela área. A gente escolhe os principais elementos, né, para fazer essa classificação. Nesse caso aqui, a gente tinha, aqui tem a legenda, né? Então a gente vê que essa área aqui, em amarelo, são áreas de cultivo, né? Áreas destinadas à agricultura. Essas áreas arroxeadas aqui são áreas urbanas, núcleos urbanos, onde tiver alguma coisa que não seja a vegetação e nem a campo agrícola. Essa parte verde clara, toda que a gente chama de babaçual, né? Essa parte verde aqui. Essa parte todinha aqui, alguns lugares eles são mais espalhados, né? E é lógico que esse verde mais escuro é a vegetação nativa. São outros tipos de vegetação que a gente não separou, que existem, né, nessa área do trabalho. E assim a gente classificou município por município. Cada município a gente fez essa separação. Área de cultivo, área urbana, babaçu, corpo d'água, né, os rios, açudes, solo exposto, áreas que não tem cultivo, o solo está lá aberto, e vegetação nativa. Então, foi isso que nós fizemos. Aqui a gente tem o município de Miguel Alves, veja que é uma área bem grande, né, de cobertura vegetal e com cobertura de babaçu. A, a legenda é a mesma.
Depois a gente tem as áreas que são ocupadas, né, por município, qual é a área total do município e qual é a área que é ocupada com Babaçu e o percentual de ocupação. Então, o que a gente chamou a atenção foi isso mesmo, olha, da área total de Barras, somente 16,53% é ocupada com babaçu. Se você olhar um outro município produtor que tem a maior produção, como é o caso de Miguel Alves, tem 77% do município coberto com vegetação de palmeira e babaçu. Então, assim, são coisas que a gente faz no trabalho e que a gente vai lendo e vai identificando, né? União também, mas União também já não tem muita cobertura, o maior de todos é Miguel Alves, né? Mas União ficou mais ou menos como Barras, mas um pouco mais do que Barras. Barras só tinha 16% da área, da área do município com cobertura vegetal de babaçu e União 26%. São coisas interessantes, né, que a gente vai descobrindo durante a pesquisa. E aí nós fizemos isso para todos esses municípios. Aqui tem a classificação do município de Barras, né? Você tem essa área aqui, que aqui tem os outros municípios, Nossa Senhora do Remédio, tudo, a área de Barras é essa aqui, e, e a área cobertura de Babaçu realmente não é tão grande, né? A gente pode ver aqui pela imagem que a gente tem. Essa mais escura são outros tipos de vegetação. Aqui é a área urbana. Bem, Luzilândia já tem bastante aqui é área de agricultura, que é José Marques, que tem outros municípios aqui perto. Vamos passando aqui, a gente colocou os municípios aqui que tinham alguma coisa interessante para a gente ver. Por exemplo, o caso de Cocal e Cocal dos Alves, embora esses municípios figurem no IBGE com uma certa produção, mesmo pequena, 11,50 toneladas, 5,8 toneladas, mas a grande ocupação, assim, não aparece babaçu nesses municípios. Então, certamente, essa produção que está saindo como sendo desse município está vindo de municípios próximos. Então, é outro ponto interessante que a gente observa, né? Tem produção, mas não tem uma área cobertura que represente, né? Então, a gente tem isso aqui, de todos desses municípios mais representativos, e aí tem um pouco falando agora sobre a criação do SIG Babaçu. Vou mostrar bem aqui para vocês como é que fica assim, ó. Na web ele está assim, tem um site, né? O site da web, que chama SIG Babaçu. E aí a gente tem aqui os mapas, aí a gente vai entrando no menu aqui, aí tem falando sobre o município, sobre cada município especificamente, a história do município, a área, a produção, tudo tem sobre cada município. Então tem muitas informações aqui, a gente não pode perder. Aqui são os órgãos financiadores, né? CNPq, FAPEP do Governo do Estado, participação do INPE, porque eu estava lá trabalhando, aquele programa Cognition, que é pago, eu usei, porque tinha licença do INPE, né? Eu usei com a licença do INPE. E tem falando um pouco sobre o Babaçu também. Aqui tem o banco de dados. Então, assim, tem bastante coisa nesse SIG, sabe? Vale muito a pena a gente continuar alimentando e colocando, atualizando essas informações, como eu vou atualizar agora. Como já tem bastante tempo aqui, eu vou. Aqui já são as considerações finais. Muito aqui embaixo, depois nos anexos, tem separadamente, né, essa classificação para cada município. Aqui é toda aquela revisão que eu fiz, as referências, né, dos trabalhos que eu utilizei, muita referência, mas é só para mostrar que aqui na apêndice tem a tabela, né, que foi a tabela do IBGE que eu utilizei, com todos os municípios, mesmo aquele que nós não fizemos no trabalho, mas que também produzem babaçu, eles estão todos aqui, todos que tem no IBGE, para você saber quais são os municípios que produzem, que não produzem.
Também temos uma parte, um outro apêndice que trata dos mapas, né, aqui, classificação por município. Então, a gente tem também separado, tudo isso por município. Aí eu queria mostrar agora, em outro documento, eu vou ter que parar aqui essa apresentação, para mostrar a tabela atual de produção, né? Que foi uma coisa que, quando, quando o professor Dilson me convidou, aí eu fui olhar, disse, deixa eu ver como é que estão as coisas aqui do Babaçu e tal. E eu vi, fui peguei dados do IBGE, fui no Biomas para ver como é que estava isso aí, e houve uma queda muito grande na produção, mas significativa muito, no Brasil todo. E aí eu fiz uma tabelinha para a gente comparar que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu vou parar a apresentação aqui e vou pegar aqui um documento, esse. Dá para ver esse documento ou ainda está no livro? Não abriu ainda, professora. Assim que a senhora abrir, abra a janela em que ele está, em que ele aparece aí na tela. E aí a senhora interrompe o compartilhamento e compartilha novamente isso. Agora apareceu a tabelinha. Ótimo, isso, é isso. Olha só, é, eu peguei os municípios, todos aqueles que a gente trabalhou, essa média aqui de 2004 a 2012, né, porque eu usei dados até 2013, e aqui de 2013 a 2024. Na verdade, de 2023, porque esses dados eles estão aqui de 2023. Então, olha, no Brasil, nesse período aqui, a média de produção era 110.676,33 toneladas de amêndoas. Esse período agora, em 2023, caiu para 54.002. Então, assim, foi uma redução muito, muito significativa. E esses são dados públicos do IBGE. Eu olhei aqui nossos principais produtores, que aí a gente viu aqui Barras caiu de 843,67 toneladas para 462, assim, mais ou menos a metade. Então, é bastante, né, significativo. Vamos para Miguel Alves, que é o primeiro produtor, que foi de 800, quase 900, aqui 898 para 397. E União, o terceiro maior produtor, de 787 para 345. Então, isso merece um estudo. Isso merece a gente procurar saber o que foi que aconteceu, né? O que é que está acontecendo? E que não é só no Brasil. A gente sabe que tem muitos parâmetros que a gente pode é, é, achar, procurar, né, e entender, desde a parte da parte da ocupação das terras, né, para a agricultura, também pelo desinteresse mesmo da população com relação a continuar esse processo de extrativismo, né? A gente sabe que esse processo tem uma tradição muito grande. As quebradeiras de coco-babaçu, elas têm, inclusive, associações e têm feito muitas reuniões. E então estão procurando ajuda, então, mas eu não sei, sinceramente, eu não estou vendo esse resultado agora, né? Vou procurar é, saber, identificar, já convidei um colega que é especialista também nessa questão do babaçu. Então a gente levantou assim, o que é que pode ser? Mudanças climáticas?
Mudanças climáticas, sim, pode ter influenciado a produtividade do babaçu, mas, assim, se tivesse secas prolongadas, alteração de regime de chuva e tudo, mas não me parece que isso tenha acontecido. Expansão agropecuária, ou mais especificamente expansão da agricultura, sim, eu acho que é mais possível que seja isso. Mas será que essa área de agricultura, ela está ocupando a área de babaçu? Né? A gente fica achando, Esperantina, desde 2005, que houve já a introdução da soja, né? Mas qual é a área? Então, são essas perguntas que eu estou fazendo que eu estou querendo responder e que eu pretendo responder com mais um estudo. E ainda tem o desinteresse, né, ou a diminuição da prática do extrativismo. Algumas áreas, essa prática parece que perdeu um pouco a relevância econômica, pelo menos, diminuindo a exploração, né? Então, assim, o que eu pude ver desses dados é uma tendência muito grande, né, de uma queda generalizada na produção de amêndoa do Abraçu, e que a gente se preocupa, né, com o futuro do extrativismo dessa espécie no Piauí, e então uma análise mais detalhada da cobertura vegetal nessas áreas de babaçuais vão ajudar a entender a redução das áreas de coleta e a principal causa dessa queda, quais são os fatores climáticos e econômicos que estão exercendo maiores influências. Então, assim, é um estudo que eu estou pensando em dar continuidade por conta disso, por conta do que a gente acabou de perceber, né, com esses resultados que nós estamos vendo aqui. Então, isso é uma preocupação grande. Existe um projeto no Brasil que chama-se Map Biomas, que ele faz a cobertura, iniciou pelo menos fazendo a cobertura vegetal de todo o Brasil. Agora ele já faz de focos de incêndio, de água, tem várias plataformas. E a gente consegue ver essa diferença, né? Eles têm dados de 85 até 2023. A gente utiliza para ver né, essa diferença. E a outra coisa que eu vou pedir licença para mostrar aqui, que eu acho que é bem interessante da gente ver, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a página da, do Map Biomas. Acho que ele está aberto aqui. Map Biomas. Só um minuto, que eu vou abrir aqui para a gente dar uma estudada aqui nesse caso também, né? Eu tinha já deixado ele aqui aberto, mas aqui, plataforma Map Biomas. Vamos ver como é que eu vou fazer para apresentar. Tá, pronto. Aqui nós temos esse projeto, né, que eu falei, ele chama Map Biomas. Eu já estou aqui com o município de Barras aqui aberto, mas a gente pode ver de qualquer município, qualquer data. E aqui embaixo a gente tem esses dados, eu vou clicar bem aqui, vou pegar dado de 1985, para a gente ver a cobertura vegetal aqui, né, da cidade de Barras no ano de mil. E aqui ao lado a gente tem os valores, os dados estatísticos. Está cobrindo aqui, tem como a gente mudar. Pronto, eu vou mudar para cá. Olha só, a gente tinha uma área que essa em branco aqui, a amarela, é agropecuária, tá? Eu filtrei só para os principais. Então, o que eu filtrei? A gente tem a área urbana, que é esse vermelho, a água, rio, vegetação nativa e campo agrícola, né? Parte de agropecuária. Aqui a gente
ao lado, eu vou aumentar bem aqui, tem esse recorte que a gente escolhe, tá? Eu escolhi aqui o município de Barras e eles fazem todas essas análises aqui, ó. Floresta, vegetação arbustiva, agropecuária, áreas não vegetadas. Então, ele tem um mundo de informações aqui para a gente. Eu só vou deixar aqui para aumentar nossa área de visão. E aí, então, aqui quando você clica aqui em cima, ele mostra. Então, nesse ano de 85, nós tínhamos aqui 5,20% da área de Barras ocupada com agropecuária. Então, a gente tinha aqui muito pequena de área não vegetada, que é a parte da cidade, né? A área urbana e água, que são os rios. O restante era vegetação. Eu venho aqui para esse ano, deixa eu ver que esse ano, 2003. Em 2003, a área de agricultura aumentou um pouquinho só. Olha só, esse tempo todo aumentou. Estava em 5, ficou 8, então aumentou um pouquinho. A gente vê aqui essas áreas mais aqui, que era mais pasto, né? A gente considera com pasto, aqui a gente tem mais, era essa área. Chegando aqui, acho que 2010, nós estamos com 11,9% da área ocupada com agropecuária. Aliás, essa parte todinha aqui e a área de área urbana não mudou muito, né? Continuou aqui. A data do meu trabalho foi 2013, os dados que eu usei. Então, do 2013, a gente já vê mais a área aqui urbana, né? Pela cor, a gente já vê logo, foi para 11,6 em 2013. De 2013 para 2023, que é essa última área que a gente tem aqui, 2023, já foi para 16,7, quase 17%. Então, existe esse crescimento grande. E aqui a gente já identifica outro tipo de áreas agrícolas. Aqui. Em Barras já tem cultivo de soja, porque essa área aqui está me parecendo, eu vi, se a gente pegar aqui Esperantina, eu percebi que tem já essa parte de soja, porque é um cultivo eles fazem esse cultivo com um pivô central, que fica muito fácil da gente identificar. Então, se eu colocar bem aqui, Esperantina, vamos olhar aqui, Esperantina, e Piauí, ó. Essa região, bem aqui, esse que a gente está vendo aqui é 2023. Olha só, como tem especificamente, dá para a gente ver que aqui é uma área de cultivo em pivô central, a irrigado em pivô central, que é típico da cultura da soja. Então, vou procurar saber, né? A gente já tem alguns trabalhos de outros municípios, né, que a gente já tem, inclusive cultura da soja, assim, bem importante, né, aqui nessa nossa região norte, que centro-norte, a gente tem já comprovadamente, né, algumas áreas bem importantes com soja, e aí eu vou ver bem aqui quais são esses municípios, para a gente ter mais uma. Deixa eu olhar aqui quais foram esses municípios. Eu tenho essa informação aqui. Aqui já no centro-norte, piauiense, áreas de. Eu vou abrir esse aqui, tá? Só um momentinho, já extrapolei meu tempo aí. Não, eu vou, sem querer exaurir o tema, eu gostaria de fazer dois questionamentos aqui ao final de sua fala. Fique à vontade. Tá certo.
Eu só queria ver esses municípios aqui, né, que também vão ser tema de um trabalho que eu, deixa eu botar aqui, também estou fazendo. Aqui, essa aqui é a área de cultivo da soja, ó. Então, a gente tem essas áreas aqui, né? Eu fiz um levantamento agora no sudoeste piauiense. Mas veja, olha aqui no centro-norte. Também nós já temos. Um município aqui que tem uma produção até significativa, que ela é igual à produção de Uruçuí, tá? Então, pode ser, né? E aqui também. Então, pode ser que exista aí, né, alguma coisa a ver. Eu vou fazer essas ligações. Eu estou com muitas questões aqui na minha cabeça, você viu, né? Eu estou aqui me perguntando e pretendo fazer mais estudos sobre isso. Fique à vontade, professor, pode me perguntar. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer à professora Valdira de Caldas Brito Vieira, pós-doutora, membro da Academia de Letras do Vale do Longá, professora Valdira, ocupa a cadeira de número 6, anteriormente ocupada pela professora Socorro Carvalho, que forneceu grande contribuição à educação piauiense como professora do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Piauí. Também, professora Valdira é membro da Academia de Ciências do Piauí, ocupando naquela instituição a cadeira de número 19. Professora, nós já temos uma produção incipiente de soja em Barras e temos observado o aumento da a área na mata de Babaçoais, tanto para fins de soja, como também para fins da agropecuária. A mata de Babaçoais, ela reduziu-se na última década, sobretudo nos últimos 5 anos, obedecendo, né, a essa tendência que a senhora numerou aí, que é uma tendência de todo o país, que é uma tendência de todas as regiões, de toda a parte norte do país, que sofre, né, com essas intervenções que têm modificado severamente, inclusive intensificado determinada matriz econômica. Mas eu queria aqui pontuar duas questões e considerando esse estudo minucioso, detalhado, encantador, a sua fala aqui foi uma grande aula a todos nós que estamos acompanhando, e não apenas pelo lugar do Babaçu na economia, pelos dados estatísticos aí apresentados, pelos elementos, pelas descrições que nos permitem compreender o lugar do Babaçu na identidade da gente piauiense, particularmente de Barras, por algumas informações não sabidas de muitos que assistem e assistirão a esse vídeo, inclusive do lugar de Barras, dentro da produção de Babaçu, do Piauí. Então, nós acompanhamos, professora, essa redução diretamente vinculada também a algumas mudanças de natureza social. Nós estamos acompanhando a tecnologia favorecendo uma exploração mais racional de muitos produtos vinculados ao extrativismo, e é isso que eu queria saber da senhora. E o babaçu, ele foi, ao longo da história, extraído, sobretudo, em uma prática eu não vou usar aqui o termo artesanal, porque não cabe, mas numa prática laboriosa bastante exigente, que envolve também um desgaste físico, considerando-se aí que um trabalhador demora, em média, ele por dia quebra aí
aqui pela média apresentada, 5 quilos. É claro que a gente sabe que há trabalhadores, né, que conseguem fazer ou conseguiam fazer bem mais do que isso. Mas nós estamos acompanhando uma redução do interesse por essa atividade, como atestam aí os números, e o que eu questiono da senhora é o seguinte: isso não estaria vinculado ao modo de extração das amêndoas que ainda é praticado de maneira, de maneira, de maneira um tanto excessivamente exigente, ainda com quebrado a base a base do machado, e ainda outro elemento. Nós temos hoje as fazendas ao modo antigo, elas praticamente deixaram de existir, aquela fazenda em que o trabalhador rural, desassistido de outras possibilidades de auferir alguma renda, ele trocava literalmente a produção do babaçu por alimentos, ou vendia a produção diretamente, obtendo ali é, o pagamento do que extraiu para, então, fazer uso que lhe conviesse. Nós temos esse modelo, essa prática bastante antiga, cada vez menor. Esse desinteresse, inclusive, se faz ver num número considerável do uso que hoje se faz do babaçu na zona rural. É comum o uso do babaçu para a produção de carvão pelos trabalhadores rurais, que acham maior viabilidade em fazer o carvão e comercializar o carvão, e muitas vezes também a produção do azeite, enquanto, em média, hoje, creio que esteja aí na casa dos 2,50, R$ 3, creio que seja isso um quilo do babaçu, não posso afirmar categoricamente, mas creio que seja isso, e o azeite, ele vai conseguir produzir com a mesma quantidade de babaçu, ele vai conseguir produzir aí 1 litro de azeite, que é comercializado aí na casa dos R$ 20. Então, a minha pergunta para a senhora é o seguinte: nesse cenário de ausência de tecnologia, pelo menos aqui no norte do Piauí, ainda que existam cooperativas, que existam trabalhos no sentido de tornar menos laborioso a extração do babaçu, quais seriam as alternativas que nós teríamos para uma exploração mais racional, considerando esse estudo que a senhora fez, considerando o que a senhora conhece sobre o tema, a realidade, o conhecimento da realidade dessas cooperativas, que alternativa nós teríamos para que o babaçu fosse impulsionado como um elemento viável, forte na nossa economia? Bem, como parte da tecnologia que eu tenho conhecimento, já existem máquinas que chamam máquinas de quebrar babaçu. Não me parece que esse tipo de ferramenta esteja sendo muito utilizado. Eu não, estou atribuindo isso a que realmente o extrativismo do babaçu ele tem um foco muito tradicional. E a utilização de certas ferramentas, como já existem, dentro desse projeto Geratec, a Universidade Federal do Piauí criou uma máquina de quebrar babaçu. Existe, e existem outras também. É, existem, eu acredito muito na parte da comercialização, a facilitar a comercialização sem aqueles entraves que a gente sabe que existem, os atravessadores, né? Uma forma de ligar um pouco os produtores de amêndoas às indústrias, né? Aproximar mais. Agora, vejo nisso também
um peso da nova geração, um grande peso. A nova geração não tem interesse em continuar isso que se chama de tradição. Essa nossa geração, nova geração, ela está querendo facilidades, tudo fácil. Como eu sou professora, eu convivo muito com isso, e os alunos nem querem mais escrever, não leem. Então são coisas que estão realmente acontecendo. Tem a inteligência artificial, mas não tem mais volta? Não, não tem volta, mas vamos saber usar de uma forma que não nos transforme em pessoas estúpidas. E pode nos ajudar muito a inteligência artificial. Então, assim, ao invés de negar as pessoas, não, a gente tem que orientar, começar lá dos estudantes. Vamos orientar a usar a inteligência artificial sem emburrecer as pessoas. Então, eu vejo que essa geração pode e deve estar contribuindo muito com essa redução, porque as pessoas envelhecem, aquelas tradicionais, a gente sabe que existem alguns rituais, né, que as pessoas passam de mãe para filha, e aquela questão da mulher quebradeira de coco, né? Eu não sei até que ponto isso continua, e se isso não seria um motivo também, entre outros, né? Então, o que precisa mesmo antigamente a gente falava cooperativas, né? Agora, startups de produção para babaçu, transformar o babaçu em outros produtos, que a gente sabe, como eu falei ali, mais de 64 subprodutos pode ser gerado do babaçu. E basicamente o que a gente tem hoje é o óleo, né? O óleo do babaçu usa como é que chama, a torta para a alimentação dos animais, né? E o carvão. Aí termina não tendo mais muitas outras que a gente sabe que tem. Então, o que precisa é a tecnologia realmente chegar, as indústrias chegarem e tomar uma decisão de vamos aproveitar o babaçu. Então, a ideia do Sigigel Babaçu é exatamente chamar a atenção também de outros países. Outros países. É, eu espero, assim, estou muito ansiosa para voltar, para colocar no ar o nosso Seguir Jababassu, para que a gente possa ter mais contato de pessoas que têm interesse. Na época, nós recebemos, muitas pessoas procuraram, pediram o link do e-book para conhecer mais. Então, isso é importante. Importante é que as pessoas tomem conhecimento do babaçu, da importância do babaçu e do que a gente pode construir ainda para as próprias famílias rurais, aquelas pessoas que sobrevivem do babaçu, continuarem tendo a sua renda. Então, acho que não tem como fugir, a gente tem essas duas coisas. A tecnologia e a humanidade. A tecnologia chegando para facilitar a extração e a humanidade fazendo, tirando aqueles obstáculos que existem entre as pessoas que estão extraindo as amêndoas das indústrias. Estão muito distantes, precisam de ter pessoas entre eles. E a gente precisa achar um jeito de ter uma ponte, né, que possa facilitar mais esse trabalho. Nós queremos agradecer à professora Valdira de Caldas Brito Vieira por esse trabalho tão fundamental para o Piauí e para Barras do Maratauã. E informamos que o link através do qual você pode baixar o livro da professora Valdira está disponível na descrição deste vídeo. Muito obrigado, professora Valdira, e muito entusiasmo para que essa pesquisa se prolongue mais, mais, mais e mais e possa se reverter em novos olhares para o babaçu. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, gostei muito de participar e estarei sempre à disposição. Grande abraço. Obrigado, abraço.